Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou Leonardo Alves, engenheiro civil da Macau, e nesse vídeo aqui a gente vai ter uma conversa sobre um dos assuntos mais procurados por quem pretende construir ou reformar, que é o financiamento. Então fica até o final, porque vai ter muita informação útil para você e eu tenho certeza que você vai aprender bastante aqui nesse vídeo. Léo, eu quero construir, mas eu não tenho dinheiro para pagar o valor completo da obra. E aí, tem solução? Tem. Você pode conseguir o valor dessa obra com um dos tipos mais baratos de financiamento do país, que é o financiamento imobiliário. É bem provável que você já tenha ouvido falar disso, e eu quero já aqui tirar algumas dúvidas ou até conceitos errados que você possa ter sobre financiamento de imóveis. Quando se fala em casa financiada, muitas pessoas confundem as famosas casas populares entregues pela prefeitura com casas construídas através do programa do governo chamado Minha Casa Minha Vida. As casas populares são construídas pela prefeitura, são parte do plano de moradia do governo e são doadas a pessoas de baixa renda, geralmente através de sorteio. Agora, o programa Minha Casa Minha Vida é uma linha de financiamento da Caixa Econômica que você pode conseguir adquirir com base em alguns critérios que eu vou falar um pouco já já. Então, o que é esse financiamento imobiliário? Primeiro, o financiamento imobiliário nada mais é do que um tipo de empréstimo onde o banco te empresta dinheiro para construir, comprar ou reformar um imóvel e o próprio imóvel que você está comprando ou construindo se torna a garantia desse empréstimo, até que esse financiamento seja pago. E ao contrário do que as pessoas pensam, não é só a Caixa Econômica Federal que faz financiamento imobiliário não, tá? Vários outros bancos também fazem. Então, quando for fazer um financiamento, você pode dar uma comparada para ver qual vale mais a pena. Mas eu vou logo te adiantar que a maioria das vezes o financiamento através da Caixa vai ser mais vantajoso. O que pode acontecer é a Caixa não ter recurso disponível no momento e você ter que optar por outro banco caso queira começar logo a obra. E como funciona esse financiamento? Para facilitar a explicação, eu vou pegar o Banco da Caixa como exemplo. Existem várias linhas de financiamento. Eu vou dar uma resumida nas principais, que são o Minha Casa Minha Vida e o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. O que define se você vai poder usar o Minha Casa Minha Vida ou o SBPE? Duas coisas: a renda bruta mensal da família e o valor do imóvel. No momento em que esse vídeo aqui está sendo gravado, Minha Casa Minha Vida é dividido em 3 faixas. A faixa 1 para quem tem renda bruta de até R$ 2.640. A faixa 2 para quem tem uma renda bruta entre R$ 2.640 até R$ 4.400. E a faixa 3 para quem tem uma renda variando entre R$ 4.400 até R$ 8.000. A faixa 1 e 2, ou seja, para uma renda de até R$ 4.400, o valor máximo financiado é de R$ 264.000. Já para a faixa 3, repetindo, que é para quem possui uma renda entre R$ 4.400 até R$ 8.000, o valor máximo financiado é de R$ 350.000. Lembrando que esses são os valores do momento em que eu estou gravando esse vídeo. Você pode estar assistindo isso futuramente e os valores podem ter mudado. E o que muda nessas faixas na hora de financiar? As taxas de juros. A faixa 1 tem um menor juros. A faixa 2 tem um juro um pouco maior. E a faixa 3 tem um juro um pouco maior que a faixa 2. E o SBPE? O SBPE é usado para quando o imóvel tiver um valor maior que R$ 350.000 e a renda bruta da família for maior que R$ 8.000. E o que diferencia ele para o Minha Casa Minha Vida são as taxas de juros, que no SBPE são maiores do que no programa Minha Casa Minha Vida. A intenção do programa Minha Casa Minha Vida é ter taxas mais baixas para facilitar o acesso de famílias de renda mais baixa ao financiamento. Resumindo, o Minha Casa Minha Vida é para quem tem uma renda de até R$ 8.000 e vai construir um imóvel de até R$ 350.000. Passou disso, é SBPE. Em relação ao valor financiado, geralmente o banco financia até 80% do valor do imóvel. Os 20% restantes você tem que pagar. E geralmente a gente usa esse valor para iniciar a obra. Existem exceções onde o banco financia 100% do imóvel, onde os 20% do cliente podem ser abatidos com o uso de FGTS ou por subsídio do governo. E também no caso de você estar construindo em terreno próprio
e o valor do terreno for maior que 20% do valor do imóvel. Só que essa regra só vale para o SBPE. Por exemplo, o seu lote vale 120 mil e o financiamento é de 500 mil. 20% de 500 mil seriam 100 mil reais. Como o seu lote vale mais do que 100 mil reais, você pode financiar 100% do imóvel usando o seu lote. Lembrando que você não precisa ter o lote para fazer um financiamento imobiliário não, tá? Caso você não tenha, o banco financia todo o valor do imóvel. E o que é imóvel? O lote mais a construção. E o que é construção? Material, mão de obra e gestão. Estou entendendo, Léo. E se eu quiser construir usando financiamento? Quais são as etapas? Qual é o passo a passo? Primeiro, a gente vai fazer uma simulação de financiamento, para a gente saber o valor que pode ser liberado para você e, com isso, chegar no valor do imóvel com base na sua renda. O segundo passo é a pré-aprovação do seu crédito junto à Caixa. Com esse crédito pré-aprovado, caso você ainda não tenha terreno, a gente pode fazer a escolha do terreno, até porque o valor do terreno tem que ser compatível com o valor final gasto no imóvel. O próximo passo é dar início aos projetos desse imóvel e também dar início a toda a parte de documentação da prefeitura e documentação da Caixa. Depois dessa parte de documentação está ok, entra a parte de engenharia da Caixa, onde o banco vai convocar uma empresa credenciada para fazer a fiscalização desse lote. Vai verificar a planilha de proposta de construção, verificar se o projeto está de acordo com as normas da Caixa e da prefeitura, enfim, vai verificar se está tudo condizente ali. E aí, no final, essa empresa vai emitir um laudo. Após esse laudo estar ok, o correspondente da Caixa vai montar uma proposta de financiamento. E essa proposta de financiamento é o que vai valer no contrato. Após isso, o próximo passo é a entrevista com o gerente, que é uma conversa sobre documentação e também para o gerente verificar se está tudo certo. Após essa reunião com o gerente, vem a assinatura do contrato, que às vezes ocorre no mesmo dia da entrevista e às vezes no dia seguinte. Após a assinatura do contrato, você vai fazer o registro do contrato. Após o contrato ser assinado na agência, você vai levar no cartório para fazer o registro. E isso é muito importante porque as medições da Caixa só são pagas se o contrato estiver registrado em cartório. Por isso, não se deve iniciar a obra sem o contrato estar registrado. O próximo passo é solicitar o alvará de construção no setor de habitação da prefeitura para poder finalmente chegar no próximo passo, que é o início da obra. E com que capital a gente vai iniciar a obra? Com aqueles 20% de entrada que eu falei anteriormente. Mas e depois que esses 20% acabarem? Aí entram as medições, que é a forma com que a Caixa faz a entrega do valor do financiamento. De acordo com a evolução da obra, uma parte do valor total do financiamento é entregue e assim a obra vai caminhando até ela ser concluída. Após a conclusão da obra, nós vamos precisar de dois documentos que são o habite e a averbação. E por que você precisa desses documentos? Porque eles são necessários para a Caixa liberar a última medição. Nessa última medição ficam retidos 5% do valor do financiamento e a Caixa só entrega esses últimos 5% após a entrega desses dois documentos. O banco faz isso por uma questão de segurança, para que fique garantido que realmente a obra foi finalizada. E também só após isso você vai conseguir começar a pagar as parcelas do financiamento. Até esse ponto, o que você vai estar pagando são juros de obra, que são pagamentos proporcionais ao valor que o banco vai estar te entregando no decorrer das medições. Por isso é tão importante emitir esses dois documentos. E as taxas? Tem taxas durante o processo de construção? Tem taxas, e elas podem variar de acordo com o banco e de acordo com a modalidade de financiamento. As principais taxas são a taxa de engenharia ou taxa de vistoria, que é a taxa para aprovação do valor do lote, do projeto, da planilha PCI e para o fiscal e vistorial lote. Tem a taxa de assinatura do contrato com o banco, as taxas de medições que eu falei que ocorrem durante a construção, os juros de obra que eu falei também, que é o juro pelo valor que o banco já te emprestou no decorrer das medições. Temos também a taxa de INSS, que é necessária para liberar a CND, e só com a CND que é possível averbar a construção na matrícula do imóvel, quer dizer, fazer a averbação. E falando das taxas com a prefeitura, temos o ITBI, que é pago no registro do contrato, o alvará, e no final da obra temos o habite e a averbação.
Finalizando a obra, com a BITS e a averbação prontos, só vai faltar informar o fim da obra no CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras. Lá no início da obra, a gente faz o cadastro no CNO. E agora, no final, a gente informa o término da obra. A gente faz isso para que a Receita Federal saiba que a obra está oficialmente finalizada. E nós somos obrigados por lei a fazer isso, tá? Ah, e se eu não fizer? Aí você vai ter que encarar o risco de tomar uma multinha que varia mais ou menos aí de R$ 2.300 até R$ 233 mil. Então vamos fazer uma recapitulação rápida desse vídeo aqui. Primeiro, a gente vai fazer a simulação para saber o valor que você consegue financiar. Depois, vamos pré-aprovar o seu crédito e escolher o terreno caso você ainda não tenha. Depois, vamos fazer os projetos da casa. Depois dos projetos vem toda a parte de documentação. O próximo passo é a assinatura do contrato, obter o alvará e dar início à obra. Após o início à obra, o próximo passo é ir recebendo o valor do financiamento de acordo com as medições da Caixa. Quando a obra terminar, a gente vai emitir o ABITS e fazer a averbação. Com a ABITS e a averbação, a gente pode de fato finalizar a obra. E aí sim você começa a pagar as parcelas do seu financiamento. Mas Léo, vale a pena mesmo fazer um financiamento? Eu não vou pagar o valor de 3 casas no final? Essa é uma frase que muita gente usa como argumento para dizer que financiamento não vale a pena. Mas a verdade é que vale a pena sim. Primeiro, em relação a isso de você pagar o valor de 3 casas no final de 30 anos, não é um problema, porque a grande maioria das pessoas, com base nos dados dos bancos, quitam o financiamento entre 7 a 10 anos. E isso acontece por causa da famosa amortização, que no financiamento imobiliário é mais ou menos de 1 para 4. Isso quer dizer que cada parcela que você amortiza abata em 4 parcelas futuras. É por isso que você vai ver vídeos na internet com o título Como pagar seu financiamento de 30 anos em 3 anos. É através da amortização que as pessoas conseguem fazer isso. E mesmo que você não use amortização e pague o financiamento em 30 anos, por exemplo, ainda vale a pena quando você considerar a inflação da nossa moeda. Eu quero te lembrar que há cerca de 30 anos atrás, o salário mínimo era de R$ 100, o que equivale a menos de 10% do salário mínimo de hoje. Então imagina quem começou a pagar uma parcela de R$ 100 30 anos atrás, com o passar dos anos, esses R$ 100 de parcela começaram a valer cada vez menos em relação ao aumento do salário mínimo. E mesmo desconsiderando a inflação, ainda é melhor pagar uma parcela de um financiamento de uma casa que vai ser sua do que pagar um aluguel de uma casa que nunca vai ser sua. Não importa a quantidade de aluguéis que você pague. E pior, muitas vezes a parcela do financiamento acaba sendo menor do que o valor que você já paga de aluguel. Pense sobre isso. Então, meu querido, minha querida, para esse vídeo aqui é isso. E aqui eu tentei dar uma resumida sobre como funciona o financiamento imobiliário, mas esse vídeo está longe de estar completo. Se você ficou com alguma dúvida, ou a sua situação é diferente, ou seu objetivo é outro, enfim, entre em contato comigo que a gente conversa. Um abraço e a gente se vê. Até mais.